Nesse Entendi Direito, a gente vai conversar e bater um papo com uma pessoa que tem, eu acho que, unanimidade, todo mundo tem por ele um carinho muito grande pela perda que sofreu. Leniel Borel, pai do Anjo Henri Borel, assassinado por um casal que a gente vai ter que tocar no nome deles, lamentavelmente. E só quero agradecer, Leniel, pela confiança, pelo carinho, de a gente poder bater esse papo e conversar um pouco sobre esse caso tão chocante, que choca tanto a gente. Muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado pelo esse espaço de estar falando aqui de novo, né, sobre o caso do meu filho, sobre esse pedido de justiça, dessa luta, né, diária por justiça. E falando com você, né, nesse programa, nesse bate-papo tão importante para esclarecimento, para a sociedade, para o Brasil, e aqui acaba sendo um grito de um pai. É um grito de um pai que também sou, que é um grito meu, e exatamente a situação desse podcast, desse veículo que a gente tem hoje, que a gente não tem a condição de entrar numa grande mídia, a gente faz a nossa mídia exatamente para dar voz. E o seu caso nos choca, e eu acho que choca muito a gente, por quê? Como o caso do Nardoni, o seu caso e o caso do Anjo Henri Borel, ele nos choca porque ele parece com a minha filha. A sua casa parece com a minha casa. A sua rua parece com a minha rua. E isso deixa na gente esse seu grito por justiça, é o meu grito por justiça. Sou advogado, formado, mestre em Direito, mas eu grito e clamo por justiça exatamente pela justiça do que todos querem. O que a gente quer mesmo é o quê? Ver aqueles que fizeram pagarem, mas para que isso não aconteça, não se repita, não deixar com que as nossas leis, a nossa legislação ultrapassada, a lei de execuções penais, uma pessoa entender que fez e cometeu um crime tão grave daquele, a pessoa ir à delegacia e sair de lá e ter que explicar isso, que é o intuito nosso, entender direito, a pessoa sair de lá. Que dor, cara. Que dor. É muito difícil, né? São quase 3 anos, são 2 anos e meio aí lutando por justiça. Nenhum pai deveria perder o seu filho, assim como nenhuma criança merece sofrer. Ninguém está preparado para uma coisa como essa. E é muito triste, né? Além de ser muito triste, é difícil, né? Foi o que você acabou de falar. Quando a gente acaba dependendo da justiça no nosso país, você vê o quão difícil é fazer justiça, né? Eu sou uma vítima, meu filho uma vítima fatal, e são 2 anos e meio tentando provar o óbvio. Toda a materialidade está lá, meu filho não volta mais. Não. Cadê a materialidade? Precisa de mais materialidade? Meu filho está debaixo de um caixão. Naquele apartamento existiam 3 pessoas, 2 adultos e uma criança. Meu filho entrou vivo, perfeito, saudável, e sai morto daquele apartamento, como é mostrado na câmera do elevador. Eu tinha medo que isso acontecesse. Empatia é uma coisa que a gente tem que ter. Quando você fala que precisa de justiça, a gente tem um sentimento em nós chamado justiça. Mas isso não é verdade. E eu quero desmistificar isso. Quem pratica a justiça ou aplica o direito é o judiciário. E o judiciário tomar certas decisões, ou melhor, o seu caso ter que chegar ao Supremo Tribunal Federal, chegar a uma corte que ela não tem que tratar disso, cara. Não tem que tratar disso. O nosso Supremo, a nossa mais alta corte, o que ela tem que fazer é pura e simplesmente julgar aquelas pessoas que têm o foro privilegiado. Vamos tratar se uma lei é constitucional ou não, se ela é recepcionada dentro da Constituição. Agora, tratar de uma situação, de colocar uma pessoa, você disse, existiam 2 adultos e uma criança, saem desse apartamento, 2 adultos vivos e uma criança morta. Provar o quê? Nós temos extraterrestre no Brasil? Acaba sendo um absurdo, um escárnio. Você está falando sobre isso, e eu como pai, estou falando aqui de 2 anos e meio se passaram, e ainda assim
Ainda não acabamos de ter a pronúncia de Jair e Monique, né? Mas ainda assim eles não estão condenados. Ainda não houve a condenação de ambos. Se fosse em um país sério, fosse em qualquer outro país, talvez, ambos já teriam sido condenados. Estou falando que um caso, né, que chocou também a sociedade, que aconteceu após o caso do meu filho, que foi o caso da Flor de Lis, já teve condenação. Qual é a diferença? Essa é a pergunta. Então, a pergunta é ótima, ela é linda, ela é maravilhosa, mas é que ela não dá o conforto a ninguém. Eu não me sinto confortável. Ninguém se sente confortável. E o pior de tudo, que a gente entender direito, e quem labuta com o direito, é a gente entender que, se ela já está presa, ela não está cumprindo pena. Ela está ali porque é uma pessoa que ela não pode estar no meio da sociedade porque ela cometeu um crime bárbaro. Ela cometeu um crime e ela participou do cometimento de um crime contra o seu próprio filho. Sim. O que leva uma criatura dessa? Que é uma criatura, essa criatura ela tem que ser tirada do convívio. Sim. E eu bato muito, Leniel, nas entrevistas, nos bate-papos, eu não chamo de entrevista porque eu não sou jornalista, os bate-papos que a gente tem aqui para tentar explicar um pouco casos como o seu e casos que a justiça vem tratando sem o seu devido nome, que é a aplicação efetiva de direito, porque a gente não tem uma legislação que puna exemplarmente uma pessoa. A gente vê, pelo contrário, a gente tem, e repito de novo, a gente tem uma legislação penal muito atrasada. 1940. 1940. E quase todos os episódios que a gente vai falando, que foram feitos com pessoas que tinham mais ou menos 50 anos, ou melhor, que tinham nascido em 1890, que seus pais eram do Império. Sim. E essa lei vigila até hoje. Alguém falar comigo que, não, a nossa legislação é moderna. Não é, Leniel. Não há. Então, a lei de execuções penais, a progressão de regime, vamos tentar colocar então esse crime para que ele seja um crime hediondo. Ele o é. Ele o é. Uhum. Mas temos então, mas eles vão sair condenados lá a mais de 40 anos de cadeia. Nossa legislação não deixa que eles fiquem tanto tempo. Não. Pegando um gancho, né, e voltando um pouquinho do que você me falou, a gente acabou de falar sobre instâncias superiores, tribunais superiores, né? Um caso como esse ter chegado a tribunais superiores, eu abro aspas e venho falar, né, na verdade parênteses, o quão defasado é a nossa legislação. Eu, por exemplo, acabamos de voltar, né, acabou a Monique voltando, né, para a prisão, com muito custo, com muita luta, grito, pedindo o MPF, se manifestou várias vezes no processo. Procuradoria-Geral da União se manifestar no processo desse. Pedindo, né, e demonstrando que a Monique deveria voltar à prisão. E nós conseguimos, né, que ela voltasse agora, né, no Supremo Tribunal Federal. Entretanto, existia uma súmula 308 do STF, que é de 1960, que me impede, como assento de acusação, de recorrer. Eu sou o pai do Henri. O meu filho, que é a verdadeira vítima desse caso, não volta mais. Não. Hoje quem está por ele é o Ministério Público, mas eu sou o pai, eu sofro todo dia. Eu me habilitei como assento de acusação para estar ali ajudando o Ministério Público e, se alguma coisa sair ou alguma coisa faltar, para que eu pudesse recorrer e tudo mais. E isso não consegui recorrer no STJ. O STF, graças a Deus, né, entendeu, né, a minha vista como pai e abre para eu falar, mas existe uma 308 do STF de 1960. A Constituição é de 88. STJ não existia em 1960, quando tinha essa 308 do STF. Então, quer dizer, o STJ me proíbe de falar no processo, me proíbe de recorrer como de habeas corpus de uma súmula que ele nem existia na época. Então, assim, nós estamos falando de uma legislação, corroborando o que você está falando, muito atrasada. E o mundo mudou. Eu vou falar um negócio aqui. Por favor. Eu tenho 39 anos, né? Eu comecei, vamos botar 35 anos atrás, na escola, né? E numa turma ali de 30, 35 alunos, eram 33 filhos de pais casados e 2 ali filhos de pais separados. Eu era um desses. Então ali, né, no Dia dos Pais, eu
já tinha aquela dificuldade, meu pai não me buscava todo dia, eu via outros pais. Só que hoje, se você for na mesma escola de uma criança hoje, na mesma faixa etária... A exceção... É o inverso. A exceção são pais casados. Pois é o inverso. Então hoje são 2 filhos de pai casado para 33 filhos de pai separado. Então o mundo mudou. Só que nosso Código de Processo Penal não mudou. Nosso Código Penal extremamente ultrapassado. Estamos falando aí que nós estamos em um mundo extremamente acelerado, as tecnologias, a informação. Antigamente você tinha que comprar uma Barça para você ter acesso à informação. Você lembra disso? E que era impressa 10 anos antes. 10 anos antes, né? Hoje não. Caríssimo. Hoje você pega o seu celular, teu filho tem todo acesso à informação da Barça e muito mais. Atualizada instantaneamente. Eu para buscar informações do caso e tal... E é incrível o que você está falando, e corroborando exatamente o que você está falando, seu filho está na Wikipedia. Sim. Está na Barça. Sim, você joga no Google hoje. Seu filho está na Barça. Sim. A Barça atual hoje chama Wikipedia. Sim. Seu filho está na Wikipedia. Sim, e demonstrando como a sociedade moderna acha isso absurdo. Só que a justiça não tem avançado de acordo com o que a sociedade tem avançado. Isso é importante a gente falar, e é muito importante, por isso que a gente está aqui, Entendi Direito, o canal é super importante, para fazer uma provocação e uma... na sociedade, antigamente tinha o homem comum, né? Hoje em dia já não tem mais o homem comum, né? Enfim, para que a gente faça alguma mudança em relação a esse sentido para acompanhar esse sistema moderno. Hoje em dia, por exemplo, ainda está nesse código, não se dá mais condenação e tudo mais, mas ainda está lá, né? Isso é bom praxe. Por exemplo, a traição, né? Era crime, né? Até pouco tempo atrás, está lá ainda, mas não foi revogado. Não se dá mais condenação por traição. Pô, mas isso é boa prática. Não, mas lá ainda existe. Então, a nossa legislação é extremamente ultrapassada, Daniel. E eu brigo e venho brigando, e é uma das bandeiras que a gente levanta, exatamente o nosso Código Penal extremamente ultrapassado, as penas seriam... Eu fiz uma colocação, numa outra entrevista que a gente estava entrevistando, o delegado que participou do caso da Marielle, doutor Antônio. E nessa situação eu estava falando com ele, as bases de punibilidade no Brasil, elas são pequenas, e isso, muitas das vezes, deixa o cara numa situação de extremo conforto em poder praticar determinados atos. Né? Eu digo, o cara, qual é a vida média de um brasileiro hoje? Então, existe o levantamento lá do IBGE, o IBGE vai falar que nós temos 85 anos de vida, seria a perspectiva média de um brasileiro homem comum, 85 anos. Qual a base, a pena base, que teria que ser tomada para aplicação de pena para 2 monstros, os chamamos de monstros, que fizeram isso com seu filho? 85 anos. 85 anos. Ele tinha 4 para 5 anos? Então tá bom. Então ele teria mais 80 anos de vida? 80 anos é a pena base. Tem progressão de regime? Progressão de regime é uma pinóia. Pois é. Não tem que ter progressão de regime. Num crime desse tem que pagar 80 anos. Ponto. Aí a pessoa fala assim, não, peraí, então... Eu não vou fazer um negócio desse. O Evandro tem 49 anos, então ele tem mais 35 anos. Qual a pena base? 35 anos. Sim. Se ele me tirou 35 anos de vida, tira 35 dele. Sim. Isso é importante se levantar esse assunto de progressão de regime de pena, porque eu tenho andado por aí, né, no nosso país, e infelizmente, posso falar assim, né, por o que aconteceu no caso do meu filho, eu acabei ganhando voz, né, nessa luta. E venho falando, por exemplo, agora dia 25, estou indo para falar para promotores em Goiânia, né, para o Ministério Público, muito, né, voltado com essa coisa que a gente tem falado sobre a vítima, né, e o quão difícil é ser vítima no nosso país. Mas por onde eu ando, as pessoas falam, Leniel, você tem que gritar e falar sobre pena de morte no nosso país. Precisamos ter pena de morte. Não, precisamos ter prisão perpétua. Vamos falar sobre prisão perpétua. Antes, vamos falar uma coisa que a gente precisa falar antes, é a progressão de regime de pena. Sim. Entendeu? Porque crime hediondo, que é o pior tipo de crime no nosso país, hoje existe regressão de regime de progressão e regressão de regime de pena para crime hediondo. Isso é um absurdo. Mas se é hediondo,
Hediondo tá no nome. Tá no nome. Se ele é tão grave assim, não tem que ter progressão absolutamente de pena nenhuma. Pois é. Então, antes da gente começar a falar como prisão perpétua, ter maturidade para começar a falar sobre isso... Então, mas aí tem os caras do mimimi. É. Aí tem os mimizentos. Ah, pena de morte, não pode. Concordo. Não vamos tratar desse assunto. Não. É muito grave. Muito. É muito chato. Ah, vamos falar em prisão perpétua? Não temos maturidade suficiente para tratar do assunto. Concordo. Vamos tratar então dessas... Não, a progressão de regime. Vamos colocar do seguinte, esquece progressão de regime. Por quê? Agora, o ministro lá do Supremo lá, o imperador lá, que a gente tem que chamar ele assim, o imperador falou que pode portar 60 gramas de maconha, tá tudo ok. Ele não pode fazer um negócio desse, gente. Mas vamos tratar de pena? Vamos tratar de não ter progressão de regime? Top de linha. Mas vamos aumentar a punibilidade. Sim. Em estados americanos, e repito isso mais de uma vez, existe a lei dos 3 crimes. Lá cada estado tem a sua legislação penal. Então tem uns que tem pena de morte, ou tem prisão perpétua, e outro tem a lei dos 3 crimes. A lei dos 3 crimes, o cara fala, roubou um celular, roubou um martelo e roubou uma caneca, perpétua. O cara lá rouba 3 vezes? Não rouba. Não rouba. O cara lá mata uma pessoa, rouba um carro e rouba um celular? Não rouba. Mas aqui tem um iluminado lá, um calango, que chegou e falou, não, mas roubar um celular não tem problema para tomar uma cervejinha. A lei da janela quebrada, a teoria da janela quebrada, a janela está quebrada, não tem problema. Depois a gente conserta. Aí a janela se arromba. Depois a gente conserta. Depois que entra para dentro um boi a fim de jantar você... Já não tem mais como fazer. Já não tem como fazer nada. Mas se tivesse lá trocado o vidro da janela, tivesse colocado tranca na janela, não deixaria entrar. Então o seu grito, eu engrosso o seu grito. Eu tô do teu lado de braço dado, de mão dada, e a gente vai gritar o tanto que for. A gente tem que modificar o Código Penal. Quem é que muda o Código Penal? São os juízes? Não. Eles estão em brancas nuvens, sentados em seus gabinetes, pura e simplesmente para aplicabilidade da lei penal. Eu estou aqui para cumprir, mas nós temos o princípio que a pessoa só pode ser condenada se não tiver contra ela qualquer tipo de dúvida. Mas quem é que foi que tirou o seu filho da sua convivência? Que te dá essa dor? Eu gostaria muito de estar sentado com você na praia pra gente tomar um chopp, pra gente conversar sobre outra coisa. E o Henri aqui. E o Henri aqui. Ontem com você, ontem com a minha filha pra gente comer torresmo. Sim. Não numa situação dessa. Agora, se a tua missão de vida é essa, irmão, você tem aqui um cara que vai gritar junto com você. Obrigado. Entendeu? Vamos gritar por isso. Eu grito pela modificação do Código Penal. Já existiu um projeto de modificação do Código Penal, do qual um advogado, que é um dos maiores advogados que eu conheci, que era de Juiz de Fora, que também carrega o meu sobrenome, eu carrego o sobrenome, e também nascido no mesmo dia que eu, era um cara de extrema cultura, extrema conhecimento jurídico. Ele participou dos notáveis para a modificação do Código Penal. Só que está engavetado. E por quê? Porque quem a gente vota, que é o nosso deputado federal, ele tem medo. Sim. Por quê? Se colocar uma pena lá muito grave lá, o que acontece? Beneficia quem, né? Prejudica quem? É. Prejudica ele. Sim. Não, ele não tem que ter medo. Ele me representa. O mandato que ele tem lá é a mesma coisa que quando você assinou lá um instrumento de mandato, é uma procuração, só que é sem branco. Para ele fazer em meu nome aquilo que eu quero que ele faça. Ô, deputado, eu quero que o senhor faça é modificar a legislação penal. Eu quero que o senhor modifique e acabe com progressão de regime. Lei de execuções penais, modificá-la. É isso que eu quero. Pois é. Mas, infelizmente, aí eu vou citar Platão aqui, né? Ninguém citou Platão aqui, é pois chique demais, por favor. Vivemos num país, né, que é muito fácil condenar quem tem o poder da caneta, que é o legislador, né? Sim. Mas ninguém se levanta e vai lá, eu vou fazer meu papel. Então, assim, Platão já dizia, né, o grande problema de quem não gosta de política é ser governado por quem gosta.
Então, assim, é muito fácil eu ficar aqui, poxa, que político tal e tal, mas eu não me levanto para fazer a diferença e representar o povo para falar sobre isso aqui, que é tão importante. Porque nós vivemos anos e estamos vivendo ano após ano de novos legisladores, novos deputados federais e tudo mais, senadores, que não se levantam para falar sobre isso. Por quê? Por quê? Porque não beneficia ou prejudica o próprio, né? Ele só quer o votinho no final. Porque o meu deputado... Mas você sabe quem votou? Sei. Então o que eu vou fazer? Todo mundo tem um aparelho, telefone celular. Sim. Bota o nomezinho dele. Sim. Sabe o que vai aparecer? Vai aparecer o e-mail dele, vai aparecer o telefone dele. Mas ligar pro telefone às vezes está ocupado. Tá bom, manda e-mail. Yeah. Aí a gente volta ao Platão. Aí a gente volta àquela historinha que tinha da floresta que estava pegando fogo, e tinha um beija-florzinho que ia lá, pegava uma gotinha de água no seu biquinho pequenininho e jogava na floresta, viu o elefante e falou assim, cara, tu é um otário. Sim. Por que você está fazendo isso? Louco, você não vai apagar. Eu falei, não sei que eu não vou apagar, mas vou fazer a minha parte. Sim. Agora, se forem todos os beija-flores que podem carregar uma gotinha nos seus bicos, bicho... A gente era um país de primeiro mundo. Putz grila. Sim. Putz grila. Nós temos que colocar e incutir na cabeça que o papel do eleitor não é só, no Brasil, de 2 em 2 anos, escolher seus vereadores e prefeitos e depois deputados federais e presidente da República. Não. O nosso direito... É diário. É diário. Eu não quero que isso aconteça. Não adianta você mandar para o seu deputado federal, minha rua está com buraco. Por quê? Porque você votou no seu vereador que vai fazer isso. Sim. Agora, meu deputado federal é as coisas, mas eu não sei o papel do deputado federal. Ok, vamos explicar para vocês. Google. Vamos explicar para vocês. Assiste, entende direito, vai no Google. Ele que pode mexer na lei, é ele que é o legislador, ele que vai mexer em todas as leis, Sim. ele que vai tratar da minha situação financeira, econômica, para onde o Brasil vai. É ele que vai fazer, são os nossos senadores que vão tomar conta. O ministro Barroso falou uma besteira muito grande. E nós vamos querer fazer o impeachment dele. Mas só falar? Não, manda e-mail para o deputado. Aí o que acontece? O cara teve lá 50 mil votos. Chega na caixa de e-mail dele 10 mil votos, 20 mil e-mails. Ele desespera. Ele fala assim, opa, peraí. Como é que eu vou fazer agora? Se eu perder 20 mil votos, eu não vou ser eleito. Sim. Então eu vou ter que me mexer. Sim. Aí ele falou assim, mas só eu não. O outro deputado, o partido. Manda para a liderança do partido. Sim. Nós estamos insatisfeitos. Nós queremos que mude. Não precisa de colocar nome de lei. Tem que mudar a lei como um todo. Sim, sim. Para a gente ter uma sociedade que a gente enxergue da mesma forma. Sim, e é muito importante o que a gente está falando aqui, e te agradeço por abrir esse espaço para, além de a gente falar de direito, de falar lá no âmago, que é a Constituição de Lei, quem é o legislador, quem vai fazer sobre isso, porque hoje nós vivemos, e aí começa a falar, né, da aplicabilidade dos julgadores, a possibilidade a tal da subjetividade da lei. Então, é difícil falar sobre isso. Eu era ruim na escola na época do português de interpretação de texto. Sim. Só que aí depois, por que eu era ruim? Porque as notas não eram tão boas em interpretação de texto. Mas aí quando eu fui fazer meu vestibular, eu fui ver que eu era bom. Por quê? Eu interpretei daquele jeito, estava igual, e numa época eu estava olhando, que acho que era um texto de Olavo Bilac, era alguma coisa nesse sentido, e o pessoal interpretou de um jeito, a banca interpretou de um jeito, só que o próprio Olavo Bilac interpretava de outro jeito. Então a subjetividade de interpretação te abre um leque de falar assim, não, isso aqui é uma coisa, isso aqui é uma outra coisa. E aí ficam botando para o legislador falar o seguinte, que ele escreveu mal, faltou uma vírgula, a vírgula está colocada errada. Não, a própria subjetividade abre esse leque de julgadores, né, juízes e tal, estarem aplicando a lei hoje de forma errada, de como foi pensada lá no seu âmago e como a sociedade queria. Né? Aquela época, que não retrata a realidade nossa. Não. Então, subjetividade de lei, ele te dá N possibilidades de você fazer coisas completamente diferentes, Sim. distintas. Você fala na sua interpretação de texto, né, que às vezes alguém não gostava de Bilac. Pois é. Às vezes você interpretou a situação, ele como um artista, teve uma visão filosófica daquele momento que ele passava por um momento amoroso, então ele teve aquela interpretação. Agora, a sua interpretação, ela tem que ser aceita. Sim. Nós vivemos hoje num mundo cheio de mimimi. Cheio de mimimi.
Não, eu quero ser ouvido, eu quero dar opinião, eu quero dar opinião, eu quero dar opinião. Todos têm direito a dar opinião. Agora, o que não pode é ferir a pessoa naquele mais íntimo que é o seu ser. Isso não pode acontecer. Na situação que a gente está batendo esse papo aqui, e o Dr. Cristiano e o Dr. Alex, nós já conversamos a gente vai ter uma conversa mais técnica, para a gente tentar mostrar para os outros e mostrar para as pessoas que nos assistem exatamente qual a situação processual. O que não nos interessa aqui. O que nos interessa aqui é entender que um cara que teve uma formação melhor do que a minha, melhor do que a sua. Muito melhor. Médico. O cara cuidava de vida. Se tem algo difícil que é fazer medicina, todo mundo sabe. Putz grila, além de ser caro pra caramba. Muito, Caro pra caramba. Num país que tem um salário mínimo de 1.300 cruzeiros, uma faculdade de medicina, ela custa 10 ou 11 salários mínimos por mês. No mínimo. No mínimo. Aí você não tem uma universidade federal, uma universidade federal não é para isso. Não. E ela é colocada, como você estava falando da interpretação de um professor, o professor interpreta à luz daquilo que ele tem como ideologia. Sim. Ele não tem a situação de colocar, não, eu vou interpretar. Tem um amigo de escola, advogado, muito bem conceituado aqui no Rio de Janeiro, ele fez uma redação que era o pingo d'água. A redação dele foi assim, engraçada. Porque ele colocou pluft, 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 a prova inteira. Aí a última frase foi: estudei rios de matéria para me afundar num pingo d'água. 10. Genial! Genial! Sim. Palmas para ele. Agora, e se o professor achar que aquilo é uma afronta à sua intelectualidade? Por que não? Isso é uma afronta à intelectualidade, não podemos tratar dessa forma, você está sendo jocoso. Não. A genialidade está nisso. Sim. Agora, interpretar texto é uma coisa que muito interessa a quem quer ter um povo dominado. Sim. Agora, trazer assuntos inteligentes, tratar de assuntos que nos movem, comovem, traz a gente como ser humano, como cidadão, isso a gente precisa saber. Ler manchete não é saber ler. Por favor, leiam o conteúdo. A situação de, foi preso. Mas o que é essa prisão? A prisão desse médico. A prisão desse médico. E da mãe de uma criança, ela ser colocada, estão soltos agora porque o processo vai... Não. O Conselho Regional de Medicina, parabéns, Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. O Conselho Federal de Medicina também deveria se posicionar. Para quê? Para nunca mais esse cara vai clinicar. Por quê? Se por um acaso, Deus me livre e guarde, de eu chegar no hospital e esse sem luz estiver lá e a minha filha fosse atendida, eu posso cometer um ato insano. Sim. E vou ser chamado de maluco. Não tem condição. Não tem condição. Isso é importante, Evandro, falar. É aquilo, né? Se a sociedade não criminalizar esses sujeitos aí de direito, né? Se a sociedade não criminalizar Monique Jairo e todos os demais que a gente pode falar aqui, os Nardoni, os Boldrini e tudo mais, fica muito difícil para a justiça criminalizar. Então, assim, Jairo e Monique, ele não pode entrar num restaurante, isso é a minha visão, né? E por onde a gente anda por ele. Eu não posso entrar num restaurante, Jairo e Monique está do meu lado, eu me levanto. Tem que levantar. Eu me levanto. Tem que levantar. Assim como o Boldrini, ou os Nardoni e tudo mais, esse tipo de pessoa não pode voltar para a sociedade e viver como... Tá, ele pagou o tempo de pena dele, se eles pagarem, beleza, eles podem ser. Mas não, nós começamos a falar aqui sobre progressão e regressão de regime de pena. Os caras ainda pegaram 80 anos, mas em 10 saíram, 5 saíram, e tá sentado do teu lado, e o Jairo, por exemplo, sendo médico e atendendo a sua filha, me desculpa. Vereador, deputado estadual, filho de deputado estadual, tudo bem que estava envolvido lá com a milícia, né? Boa coisa não devia ser também, não.
Coronel Jairo, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Coronel, mais alta patente que existe dentro da Polícia Militar. Sim. Envolvido com milícia. Melhor, meu pai falava que cachorro não anda com papagaio e que laranja não cai muito longe do pé. Sim. Né? Então, é porcaria mesmo. Né? Tá mostrado e comprovado que é porcaria. Agora, comum do seu pensamento, mas só que o problema hoje é que a pena é muito leve. Sim. Então esses caras, não vou nem nominá-los, nem Monique e Jairo, que eu não quero nominá-los, mas essas pessoas que cometem crime hoje, e seja o crime de homicídio, seja o crime... Tráfico de droga vai acabar no Brasil. A tendência é acabar. Sim. Se a gente não mexer, vai acabar. Por quê? Qual a diferença da maconha e da cocaína, do crack, do K9, da lança-perfume ou do... Vai ter diferença. O advogado bom vai chegar lá, meu cliente estava com 60 gramas de cocaína, mas era para consumo próprio. Mora aqui na cobertura do Leblon, né, cheirando em joias Prada, na bandeja. Ele não é uma pessoa, ele não é negro, ele não é favelado. Como o Alexandre Moraes lá, o imperador, falou, não, aqui é só gente que é de pouca instrução, preto e pardo, é que é condenado. Não. Todos nós somos condenados pela sensação de impunidade. A sensação de impunidade. Por que funciona muito bem o radar de trânsito? Porque o cara sabe que se ele passar a mais do que 80 km por hora no radar de 80, ele vai chegar uma cartinha na casa dele, agora no aplicativo do celular. 500 conto e menos 7 pontos na carteira. O cara, opa, eu vou tirar o pé. O que é isso? Medo da punidade. Sim. Agora, se não tem punibilidade, se não tem punição, o que eu vou fazer? Vou desviar 100 milhões de dólares do Estado brasileiro. Por quê? Porque no máximo que vou pegar 30 anos, se eu pegar lá 450 anos, que nego fala, o cara pegou 450 anos, vai ficar 30 anos. Os 30 anos, com regime, com progressão de regime, o que vai acontecer? A gente vai ter 6 anos de cadeia, 6 anos o cara tá fora. Sim, sim. Como é que você explica isso nos Estados Unidos? Não, por um gringo você não consegue explicar. Não consegue? Não consegue. Como é que o cara fala assim, não, o cara cometeu um crime, foi condenado a 450 anos de cadeia, então ele vai ficar no máximo 30. O cara, opa, peraí, como entendo? Por que máximo 30? Não, porque só pode ficar 30 anos na cadeia. Então por que você se condena a 450? Não, porque nós temos uma legislação que dá essa possibilidade. Mas, gente... Parece loucura, né? Não, mas não tá loucura ainda não. A loucura é pior. Por quê? Se ele tiver bons antecedentes, se ele ficar quietinho na cadeia, o que é quietinho na cadeia? Ele não vai botar fogo no colchão, ele vai comer direitinho, ele vai dormir direitinho, ele não vai gritar, não vai encher o saco de ninguém. O cara tá preso. Sim. Ele não tem como fazer diferente. E o lugar de preso é aonde? Né? Na cadeia, irmão, na jaula. E aí eu volto a falar, né? A nossa legislação brasileira, ela favorece o réu, né? E não precisa ser só bonzinho, não. Vai ler livro, vai fazer... Uma costurazinha. O Jairo, por exemplo, tá fazendo teologia. Ele sabe, alguém contou no ouvidinho dele lá, faz um curso de teologia. Um curso de teologia aí que você vai diminuir X anos da tua pena, entendeu? Monique falava que lia um livro por dia. Desculpa, querido. Desculpa, irmão. Desculpa, querido. Desculpa. Você lê um livro por ano? Você tá lendo? Entendeu? Enfim. Desculpa. Então, assim, porque eu leio um livro por dia, diminui 1 dia e meio de pena, ler um livro... Enfim, esses réus acabam entendendo, e aí entra no que você acabou de falar, entram 2 coisas que é importante a gente falar, né? O réu acaba vendo e entendendo, porque ninguém tem nenhum bobo ali, não. Né? Não tem nenhum bobo. O cara, são extremamente articulados, né? Tem umas coisas que a gente vai andando por aí, eu não sabia o que era um narcisista, eu não sabia o que era psicopatia, né? São psicopatas. São psicopatas extremamente inteligentes, entendeu? Que te botam no bolso. Monique quase botou no bolso a juíza. A juíza ficou lá 12 horas falando lá e ela conseguiu passar uma visão pra juíza de coitadinha, uma coisa que não era. Muito pelo contrário, Monique era a mulher que ia parar o Jairo, entendeu? Enfim, os psicopatas, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pessoa e estamos dando voz para elas, estamos deixando e eles estão ganhando, vendo, né, as articulações possíveis, e por isso que esses crimes têm aumentado.
Pô, eu vou fazer o que eu vou fazer, eu vou desvilhar bilhões, vou desvilhar 1 milhão, mas eu não fico 5. Não vale a pena? Fico pra você. O crime vale a pena. Você não tem uma vida inteira, você não vai ganhar 1 bilhão. Nunca, entendeu? Mas se eu desviar ele, talvez você 5 anos... Você talvez não ganhe 1 milhão, né? Numa vida, se você trabalhar certinho igual a gente, acordar de manhã, vou trabalhar, vou fazer o meu e tal, não vou ganhar 1 milhão numa vida. Vale a pena, pô, vou cumprir 5. Você tá louco? Né? Só que o que acontece? O que mais mata no nosso país hoje se chama corrupção. Quando eu desvio 1 milhão, né, da saúde, da educação e tal, eu tô matando alguém. Pode ser do asfalto. Pode ser do asfalto. Pode ser do asfalto. Pode tá matando alguém que vai se acidentar ali, né? Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa é com relação a... Puxa, acabei esquecendo aqui. Não, sem problema. Desculpa. Não. Depois eu lembro. Não, mas a gente está falando de corrupção. Eu corroboro o que você fala e concordo com o que você fala. Inclusive, teve uma situação agora, esses dias, a JBS, ela fez a delação premiada de empresa, chamado acordo de leniência. Sim. Aí chegou lá e falou assim, não, eu assumo lá que eu tive alguns desvios e tal, eu não paguei um negocinho aqui e tal, vou devolver para vocês 6,8 bilhões de reais. Aí chegou algum iluminado daquilo que a gente está falando. A gente está falando de justiça, deputado, senador, lobby. Eles vão devolver o dinheiro para os caras. Ou melhor, compensa no Brasil não pagar o imposto certo, compensa roubar. E como é que a gente cria uma geração que olha uma situação dessa, vê a Suzane von Richthofen, absurdo. Uma sem luz, que ela causou um dano aos pais irreparável. Sim. Matou os pais. Sim. Com perversidade. Putz, grila. Paulada, irmão. E assim, é bom você falar desse caso. E o caso. irmão dela, acabou com o irmão dela. Acabou com o irmão dela tá louco. Sim. O moleque tá doidão, cara. Acabou com a cabeça do moleque. E me desculpa. E ela agora ganha dinheiro fazendo filme. Volto no que eu ia falar. Se a sociedade não criminalizar esse tipo de gente, como é que a justiça vai fazer? Senhores, mudem o Código Penal, a lei de execuções penais, pelo amor de Deus. Importante, né, quando você fala de Suzane, né, não estou aqui defendendo, ai de mim, são criminosos também, e aí voltando um pouco no que falamos sobre psicopatia, né, porque o escravinho, os irmãos, talvez não fariam o que fizesse se não tivesse Suzane. Ué, mas ela, vamos matar meus pais aqui, nós somos namorados, somos amigos do meu cunhado. Ela! Quem articulou tudo? Ela! E ela sai no dia dos pais, enquanto eu vou cumprindo pena, sai no dia dos pais. Você tá falando agora... Matei meus pais e vou fazer o quê no dia dos pais? Vou comemorar. Monique e Jairo, meu filho não teria assistido esse final tão trágico se não tivesse Monique por trás. É difícil. E por isso que muita gente falou, pô, Leniel, mas por que você tá pegando mais pesado com Monique? Ela é pior do que o Jairo. Ela era garantidora, ela era mãe. Era ela que deveria proteger. Então, assim, Monique, Jairo perverso, entendeu? Tinha prazer em agredir crianças. Então, ele é um sem luz, um monstro ridículo. Agora, qualquer bicho, o nego fala que bicho é irracional. Não, bicho não é racional. E nós somos racionais, nós somos seres emocionais. Agora, qualquer bicho, tenta pegar um cachorrinho de uma cadela que teve os seus filhotinhos ali. Ela dá vida. Patinho, ela dá vida, irmão. Sim. Um pato, uma galinha. Você vai pegar o pintinho de galinha, vocês não sabem o que é pintinho não, porque o povo aqui é tudo de granja. Outro dia eu vi, mas o pessoal tem acesso aí. Olha no YouTube pra você saber, galinha não é um negócio que já vem pronto, ensacado a vácuo, não. É um bichinho cheio de peninha. Outro dia eu vi um vídeo de uma galinha, a águia e a galinha, uma diferença absurda de força. A águia tenta pegar o pintinho. A galinha destroça a águia. Ela dá a vida pela águia e ela consegue salvar o pintinho. Isso, pra mim, é a referência que eu tenho de mãe. Mas é isso que é. É isso que a gente espera de uma mãe. Não o contrário. Não, deixa o pintinho ali ser morto. Ser devorado? Eu faço outro. Por um monstro? Como nós ouvimos falar, Monique, eu faço outro. Rapaz.
Rapaz, dá vontade de falar um monte de palavrão. Eles falam aqui, tem uma galera que fica falando no ouvido da gente, não fala palavrão não, Evandro. Mas não dá, irmão. Difícil demais. Não dá, entendeu? É muita indignação, por quê? É desumano, Pô, a gente acompanhou o caso, todo mundo acompanhou o caso, entendeu? Ela foi fazer unha, lavar o cabelo, fazer não sei o quê, com uma madame. 3 dias depois, 2 dias depois, um dia depois que enterrou o filho, procurando cursos para fazer de culinária, para novas coisas, falando para a família dela, isso vai passar e eu vou viajar, vou visitar todos vocês em outros estados brasileiros. O que aqueles dois estavam planejando, e talvez se não tivesse um pai, uma justiça exemplar, o que a Polícia Civil fez e o trabalho exemplar no Rio de Janeiro... Eu bato muito a Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro. É muito fera. Sim, fizeram um trabalho incrível. Queria agradeço o trabalho do delegado Damasceno, Henrique Damasceno, se debruçou, ficou um mês sem ir em casa, debruçando sobre o caso, estudando e vendo e tudo. Mas se não tivesse tido esse trabalho, um pai por trás, a imprensa brasileira o que fez, entendeu? Não. Foram 7 fantásticos, foram Domingo Espetacular, foram vários programas pedindo justiça, SBT, todos, SBT, mundo. Bandeirantes. Da Atenão lá. Metrópolis, jornais, O Dia, Metrópolis, o Globo, milhares de matérias. Agradecer a Paola Serra, uma repórter incrível. Mas assim, se não tivesse tido isso tudo, talvez aqueles dois estariam aí passeando, vivendo a vida como se nada tivesse acontecido. Num cruzeiro, né? Sim. Num cruzeiro, sim. Batendo mais em criancinha. E deixa eu só fazer um ponto aqui, que eu quero esclarecer e deixar muito claro. A posição do Leniel é extremamente desconfortável, é péssima. Mas uma coisa fique bem claro a todos. A todos. Não é porque o Henri foi assassinado pela mãe e por um vereador de 4 mandatos, deputado estadual também com um mandato de deputado estadual, não foi por causa disso que a gente grita e clama. É porque eles se parecem com a gente. É porque as pessoas tiveram empatia e correram atrás. Todos os assassinatos têm que ter a mesma repercussão. Sim. Todos eles. E por isso a gente não está pedindo punição exemplar para Jairo e Monique monstros. Não. É não deixar esse cara estudar teologia e não ter progressão de regime para esse cara. Lamentavelmente, a gente não vai conseguir mudar a legislação para que eles sejam apenados na legislação nova. A gente ainda vai ter que atentar sobre isso. Mas, graças a Deus você está aqui, a gente pode levantar a bandeira para que a sociedade entenda que a gente precisa mudar. A gente precisa cobrar os nossos deputados federais, os nossos senadores, para que saiam de cima do muro, abram a gaveta aonde está a mudança do Código Penal, da Lei de Execuções Penais. O Código de Processo Penal é bom, mas o Código Penal é velho, ultrapassado e pernicioso. Com o que estão fazendo, e você tocou num nome que eu nem queria tocar, que é a jurisprudência. A jurisprudência são julgados que as pessoas utilizam. Ah, foi julgado dessa forma, então eu vou fazer por analogia nesse outro caso. Não tem que ter jurisprudência, irmão. Cada caso é um caso. Juízes, fiquem nos seus gabinetes, não deem entrevistas. Vocês não precisam de dar opinião sobre absolutamente nada. Só demonstrem que aquilo que vocês estão julgando não é a vida real, que eles vivem dentro de uma bolha. Sim. A bolha aonde? É cafezinho servido com colherzinha de prata, com porcelana importada. Seus uísques, 18 anos pra lá. É só maior de idade, né? O uísque é só acima de 18 anos, né? Só de maior de idade, né? Só de 18 anos. Não tem que ter isso, irmão. Não, porque eu quero emitir opinião, eu quero fazer podcast. Então, larga a magistratura. Sim, vai ser político. Vai ser político. Não é? O médico lá não quis ser político, para quê? Para poder ter uma benesse ali, já sabendo dos caminhos que foram trilhados e a ele apresentados como certo, e da certeza de impunidade. Ele vai lá e comete um crime insano desse, e era repetido. E na hora que a gente vai ler, a gente vai ver, a gente vai estudar, e a gente vai se ater à situação, quando
estourou a situação do assassinato do seu filho. E não foi uma morte, foi um assassinato. Brutal. Brutal. Impiedoso. Uma criança de 4 anos. Aí você vai ler, a gente, enquanto estuda direito, a gente lê e estuda sobre medicina legal e tal. Falar que foi um tombo na cama. A cama estava onde? No terraço, então, né? Um prédio de 13 andares e aí caiu no chão. Eu lembro bem, o policial que me deu o laudo, né, no IML, e eu pergunto, quando eu vejo, né, laceração hepática, hemorragia interna causada por ação contundente. Pisão, eu chute. falo, doutor, o que é isso? Me explique isso. A alusão que o policial fala, é uma pancada tão forte que pode ter sido uma queda de um 3º andar. Eu acabei de falar. Tá entendendo? Ação contundente, a energia ela foi tão grande dessa tipo de ação. Ela explodiu um órgão, velho. E aí eu saio dali e falo, será que jogaram meu filho de um prédio? Será que jogaram meu filho lá de cima? Porque eles moravam, né, no andar alto. Passa milhões de coisas na minha cabeça, né? Cruz credo. Assim, voltando aqui um pouquinho, relembrando e corroborando o que você estava falando, né? A barbárie, Evandro, ela é do ser humano. Qual é o problema? O problema é quando o Estado se omite da barbárie do ser humano, né? Querido, Caim matou Abel. Nós estamos falando de 5.000 anos atrás, sim, ou mais, sim, né? O início da civilização, são filhos de Adão e Eva, sim, né? Caim matou Abel, enfim. Isso, né? O homem é mau, o ser humano é mau. Só que o problema é quando o Estado, não, eu vou permitir. E essa permissibilidade do Estado, do jeito que está falando, e eu estou falando para juízes agora, o que você estava acabando de falar, o juiz, quem é o Estado? Quem representa o Estado? O juiz representa o Estado, sim, ele é o Estado. Quando esses começam a se omitir, esse tipo de ação começa a exponencialmente crescer, né? Então, nesse sentido, para mim, é a segunda coisa que tem acontecido e que se a gente não tomar posição e se esses não começarem a mudar esse, eu posso falar, né, esse mindset, esse modo de pensar e tudo mais, daqui a pouco fica incontrolável. Hoje o estado do Rio de Janeiro está incontrolável. Eu falo que nós não vivemos no estado do Rio de Janeiro, vivemos na República do Rio de Janeiro. Sim. Porque a gente vive em guerra, guerra na Ucrânia, não. Estamos em guerra, sim, e utilizamos armamento de guerra. Morre-se mais no estado do Rio de Janeiro do que na Ucrânia. Ah, mas se falar isso, nego, meu Deus do céu, os mimizentos, não é isso. Morre. Porque estamos em guerra. Morreu lá não sei quem que estava lá na Cidade de Deus. Ele não era bandido. Ok. A polícia vai lá para tentar ajudar a comunidade, para tentar tirar os bandidos lá de dentro, para tentar cessar uma agressão ao Estado. E os policiais é que são vítimas. Mas morreu uma pessoa que não era ligada ao tráfico. Ok, ele é uma vítima de guerra. Sim. Agora, não, porque foi o policial, aí vem o presidente da República e fala que os policiais militares do estado do Rio de Janeiro são mal treinados. Cara, eles podem entrar na guerra da Ucrânia e são top de linha, porque estão acostumados e são treinados para a guerra desde que entraram na academia. Sim. Eles não são treinados para fazer policiamento, de tomar conta de trânsito, não, amigo. Eles estão ali para empunhar uma arma de guerra e dar tiro. Como você fala que nós estamos acostumando mal pela mal aplicabilidade de lei, eu te falo uma situação. O direito ele tem 2 bases muito fortes. Um é o direito consuetudinário. Que merda de nome complicado. Esse é o direito dos costumes. E o direito dos costumes, o que é? Eu acho que matar uma pessoa não é legal. Todo ser humano sabe disso. Você vai botar 2 crianças, elas não vão se matar no berço. Não, uma vai cuidar da outra, e uma vai chorar e tal, mas não vão se matar. Uma criança, ela pegou um prato e, lamentavelmente, o prato caiu da mãozinha dela, porque ela não tinha habilidade suficiente a esse prato ficar na mão dela e quebra. Ela entende de direito. Porque ela vai chorar, ela não chorou pelo barulho do prato quebrado. É porque ela já sabe dentro dela, que é o direito natural, que aquilo ali é uma infração à norma da casa. Sim. Então ela começa a fazer a sua defesa, só porque ela tem pouco vocabulário, ela vai fazer o que? Ela vai chorar. Sim. Ela vai chorar. Modo dela de... É o modo dela de se defender. Gente, não foi culpa minha. Minha mãozinha é tão pequenininha que eu não consegui ficar com o prato na mão e o prato quebrou. Me desculpem.
Ela não sabe verbalizar. Não sabe verbalizar. Então a gente tem essas duas colunas, o direito natural e o direito do costume. Se a gente entende que é uma sociedade que ela é mal acostumada, a legislação é porca. Sim. Se a gente não tem base de família, a gente vai ter uma legislação porca. Porque os nossos cidadãos são porcos. Então a gente precisa de educação, a gente precisa de cultura, a gente precisa de uma legislação que vai trazer com que essa pessoa tenha educação, Sim. cultura e que não acredite na impunidade. Sim, sim. Impunidade, nunca. Permissibilidade, nunca. Vão ser permissivo? Nunca. Jamais, em tempo algum, Daniel. Nunca. E falando, né, dando continuidade, um pouco aí, e de acordo com o que você está falando, muito naquilo que eu tenho falado aqui desde que a gente começou a nossa conversa, o Estado, né, a legislação brasileira hoje, ela favorece o réu. E a gente tem N casos, N situações que demonstram isso. E uma das coisas você falou, né? Que se uma legislação nova não vai retroagir. Não. Só para beneficiar. Só para beneficiar o réu. Sim. O réu. Desculpa, só para beneficiar quem? O réu. O réu. Não é para beneficiar a vítima. Não. Então, assim, hoje... A vítima é punida mais de uma vez no Brasil. Nessa nossa luta, nós conseguimos aí em tempo recorde, né? Provocando, eu não sou legislador, mas provocando, pedindo, sendo voz, abrir lá pedindo, né, votos para que a gente conseguisse e aprovamos uma lei no nosso país. Hoje temos a lei Henri Borel, assim como Maria da Penha está para as mulheres, a lei Henri Borel está para as crianças hoje, essa é a nossa analogia. Só que, é engraçado, né? A lei Henri Borel, ela se for para beneficiar o Jair Monique, ok, ela vai ser usada. Vai retroagir. Mas se for para punir mais os dois, não retroage. Que absurdo. Então, o Brasil é um país que é inexplicável ao estrangeiro. Sim. Vamos criar uma lei. Só que a lei, ela não tem retroatividade que seja para punir o cara. Só para beneficiar. Mas peraí, então, e o para trás mente? Sim. O para trás mente deixa quieto. Não, mas a lei vai beneficiá-lo? Ok, a gente vai dar a benesse da lei. Então a gente tem que mudar o nosso... A palavra que está muito... O nosso arcabouço jurídico. Sim. Que é a nossa estrutura de leis. Arcabouço é esqueleto. Então, nosso esqueleto de leis, para que a gente possa pendurar e colocar os órgãos, botar a cabeça no lugar, a gente precisa ter uma legislação mais inteligente, uma legislação mais moderna, para que a gente tenha uma justiça mais célere. Sim. E que dê resposta efetiva. Sim. Porque muitas das vezes o processo demora tanto a ser julgado, que com as benesses que tem de progressão de regime, a pessoa, a partir do momento que ela seja julgada e condenada, ela vai sair pelo tribunal andando e falar, eu já cumpri a minha pena, inclusive paguei uns 100 dias a mais. Isso pode acontecer, Leniel. Evandro, olha que loucura. É importante, você sabe com quem... O cara que está lá em Brasília, com todo respeito, ele não está nem aí para nós. Não. Só que ele tem que entender que ele tem que pensar nisso. O cara vai ser condenado a 30 anos, mas o processo dele demorou 6 anos e 1 mês para ser julgado. Com progressão de regime, por quê? Porque ele era um cara bonzinho, porque ele não tentou sair da cadeia, ele fez um curso de teologia. Quem vai escutar um sem luz desse falar de Deus, porra? Sabe o quanto difícil é ouvir isso, né? E tá falando sobre isso aqui, principalmente no meu caso, que tô até hoje lidando com isso. Ainda não foram julgados, ambos, né? Nós estamos 2 anos e meio aí pedindo... A gente corre esse risco, Leniel. Eu corro esse risco junto com você. Sim. E pedindo, né? Tinha medo, por exemplo, que ambos não ia ser pronunciado. Nós estamos falando de um cara que tinha 5 mandatos de vereador, o pai deputado estadual até ano passado. Com poder, com dinheiro, com influência. O deputado estadual no Rio de Janeiro, ele tem influência no legislativo brasileiro ou não? Sim. Tem? Entendeu? Então, nesse sentido, foi muito difícil, é muito difícil ouvir e estar falando sobre isso, porque isso pode estar acontecendo e pode acontecer comigo. E assim, essa minha luta, né, poxa, eu tenho aí tentado ajudar, né, outro dia eu estava vendo a mãe do Lucas, que foi... no caso da Universal, não sei se você lembra dos pastores da Universal, 13 anos sem ter justiça, o pai morreu.
O pai ficava no tribunal levantando bandeirinha, levantando a camiseta, pedindo justiça pelo filho. Não conseguiu ver a justiça. Só agora, depois de 13 anos, teve o júri do caso desse menino. E o pai morreu. E o pai morreu. Ele não viu justiça. Não viu justiça. Aí ele vai ter o quê? Que agora estudar... alguém tem que ler teologia para os parentes dele lá para ver se... Vai ter que ter uma sessão espírita para falar com o pai dessa criança que não teve? Que é isso, cara? Você imagina o quanto isso é difícil para mim. Todo mundo fica, Leniel, e aí, já marcaram o júri? Todo dia alguém me pergunta. Leniel, já marcaram o júri? Marcaram o júri? Eu não tenho essa resposta. Talvez não seja esse ano, talvez não seja ano que vem, talvez não seja o próximo. Por quê? Porque, volto a falar, os criminosos, o réu, os advogados que defendem o réu, eles já aprenderam como é que funciona. Monique e Jair ficam botando HC um atrás do outro para tentar protelar. Mais tempo se ganha, daqui a pouco um juiz desse aí fala assim, não, vamos soltar porque está muito tempo preso. Mas que muito tempo preso o quê, meu senhor juiz? Mas isso que acontece. Por quê? Porque o doutor juiz está lá no seu tribunal. Eu fiz uma entrevista muito bacana aqui com o vice-presidente do Tribunal Regional Federal, que foi, à época, professor Carreira Alvim. E estava falando, a nossa lei é perniciosa, a nossa Constituição federal é chamada de Constituição cortesã. Por quê? Ela é boazinha para todo mundo. Sim. Entendeu? Ela é boazinha pro pessoal que torce pro Flamengo, que torce pro Fluminense, pro corintiano, para aquele que não gosta de futebol, para aquele que gosta do vôlei, para aquele que gosta de futebol feminino, para todo mundo. E ela não ajuda ninguém. Ah, ela é muito moderna. Mentira, ela é extremamente atrasada, retrógrada e dá direitos demais. E esses direitos, a cada um deles, precisa de uma lei para que faça a regulamentação daquele direito. Tá errado. A gente tem que ter muito menos leis. Qual o melhor artigo escrito em todas as leis que nós temos? Todas. E é uma quantidade absurda. É o 121 do Código Penal. É o mais sucinto, mais breve. Matar alguém é crime. Ponto. Aí eu preciso colocar... Mas esse alguém é quem? É mulher? É homem? Aí começa a subjetividade do negócio. Aí começa a subjetividade. A gente tem que fazer o quê? A lei Henri Borel para que a criança morta, ela seja... A lei do feminicídio. Então é outra lei. Não, não é outra lei. É só um agravante quando é mulher. Sim. Aí vai ter a lei contra o transexual, contra o gay, contra a lésbica, contra o simpatizante, contra o petista, o comunista. Caramba! Não, a gente só precisa de uma lei que o cara chegue e fala, opa, peraí, eu vou sair de casa hoje, né? Vou pegar meu fuzil, né? Vou pra rua tentar roubar um celular. E se o cara não quiser me dar, eu dou logo um tiro na cara, pego o celular dele e vou embora. Ou um fuzil que custa 70 mil conto, 80 mil conto. Ou melhor, não tem problema nenhum de eu andar com fuzil na rua. Por quê? Porque eu sou bandido e não tô nem aí, porque se eu for pego, não vai dar em nada pra mim. Sim. Eu vou estar o quê? Roubando um celular. E se eu matar o cara? Vai dar em nada. Não é dar em nada. Tá lá no artigo 121 do Código Penal. Matar alguém é crime. Ponto. Qual a pena? Vamos brincar nessa pena. Quantos anos tem a pessoa? Vamos partir dessa por base. E vamos ter os agravantes. Sim. Se é contra a mulher, se não teve condição de defesa, se era uma criança, se era uma pessoa convalescendo, se foi... o cara ainda estava drogado. Era inimputável, não era? Enfim. Acabar com a situação de... Graças a Deus não é o caso, mas é muito caso, quando você falou dos advogados, que eles andam não no submundo. Eles andam no mundo que a lei deixa que eles andem. Sim. A colocar e impetrar habeas corpus, que é como você falou do HC, impetrar habeas corpus, que é o que é? É tentar fazer com que a pessoa saia da cadeia antes que tenha sido cumprida a sua pena. Colocá-los em liberdade para que responda em liberdade. A quantidade de HCs, qualquer um do povo pode entrar com HC, Sim. desde que seja simpatizante do monstro Jairo, estudante de teologia. Sim. Agora, né? Putz grila, pelo amor de Deus. Absurdo. Só Jesus, cara, só Jesus. Cara, tem hora que não é que falta o que falar, é porque a gente tem que ter o mínimo de filtro, que a vontade é falar um bando de coisa. Ter Henri Borel como vítima disso, ver a sua força e
a gente vem acompanhando, eu venho acompanhando o teu caso, você mora muito próximo de mim, a gente está muito próximo da tua casa, o Instituto Henri Borel está muito próximo daqui, você ainda tem estrutura para tentar ajudar a outras crianças, sabendo que a sua, muito provavelmente, não será beneficiada quanto a isso. E ter força, cara, para fazer um negócio desse. Existe o Instituto Henri Borel, que vai estar aqui, as redes sociais do Instituto Henri Borel, que é um trabalho extremamente bem feito, cuidadoso. Vejo a adesão de muitos artistas, de muitas pessoas influentes que têm feito. Eu estarei engrossando as fileiras. Obrigado. Mas de uma forma, eu estou pedindo a você, a que eu entre ao Instituto, eu quero engrossar a voz, eu quero ser um dos caras que vai ajudar a que a gente faça uma transformação, não pura e simplesmente a ter uma lei chamada Henri Borel, que alguém que for matar uma criança, ele tenha agravado a sua pena em alguns meses. Não. É mudar a legislação penal como um todo. Sim. Entendeu? É levantar a bandeira e não fazer igual o pai dessa criança que ficou 13 anos esperando, morreu e não viu a condenação do seu filho. É não fazer camiseta para usar num dia determinado e fazer campanha, não. É tratar ordeiramente, de maneira coordenada e inteligente. Sim. Por quê? A gente está tratando contra o sistema. Sim. E o sistema, como eu disse, naquela obra ficcional que eu amo citá-la, que é o Tropa de Elite 2, entendeu? Tenente Coronel Nascimento, entendeu? Do BOPE, que é o grupo Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Numa obra ficcional ele fala, o sistema é foda. É foda, parceiro. Mas só que a gente é mais foda do que eles. Sim. Por quê? A sociedade organizada, a sociedade civil organizada, ela é forte. Nós somos terceiro setor, se a gente quiser. Uhum. Você tem uma associação, uma ONG, uma OCIP, que seja, são um terceiro setor. Sim. A gente é uma organização não governamental. Uhum. E o que é uma associação não governamental? Somos sociedade civil organizada, com intuito, e esse intuito, ele ser para a coletividade, Sim. para o público. O que a gente quer? A gente quer mudar a lei? A gente vai mudar a lei, Lenil. Sim. Tem em mim uma voz, um braço, todo o meu tempo possível que eu puder doá-lo será doado. Para a gente continuar gritando aqui, porque a gente continuar batendo aqui, em quê? Na intenção de fazer diferença. Uhum. A gente vai ser um monte de beija-flor que a gente vai fazer fumaça nesse fogo. Obrigado, Evandro. É super importante esse apoio, né? Sozinho a gente não faz nada. Juntos a gente é muito mais forte. Como sociedade, como terceiro setor, como você falou. Nós colocamos a Associação Henri Borel nessa minha luta e vendo, né? Todo dia eu tenho uma rede social grande e são várias pessoas que traziam para mim, olha, Nel, aconteceu similar o que aconteceu com meu filho, o que eu faço? Eu não sou advogado, estou até agora estou no meu 4º período de Direito. Parabéns. Minha 5ª faculdade. Quinta faculdade? Parabéns. E ali eu falo assim, mas qual a instrução que eu dou? Porque como pai, pelo que eu passei, o que eu falo? Some com o teu filho. Porque era isso que eu queria que alguém tivesse falado pra mim, entendeu? Leniel, essas reações do Henri não é normal, ele pode estar sofrendo agressão, não tá falando, e tem um monstro lá que tá fazendo psicológico, ele não vai falar. Outro dia não, sábado agora, um amigo meu, estudei com ele no meu 2º grau, passando com coisa similar, formado, nível superior, falou, Leniel, o que eu faço? Eu falei assim, cara, o caminho é esse, estamos na Associação Henri Borel, com jurista, psicólogo, psicopedagogo, para a gente te ajudar nesse sentido. E nessa minha situação eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. Não é só lei, concordo, né? Assim, nós somos um país que tem muita lei, né? O problema é a aplicação dessa lei, quem está aplicando e como está sendo aplicado. Mas a gente ainda precisa trazer medidas preventivas para conseguir tirar a criança do cenário de agressão. Então nós colocamos a Associação Henri Borel, foi 19 de outubro do ano passado, 2022, muita dificuldade, já estava ali 1 ano e meio, mais ou menos, pronto, todo o estatuto, tudo, só que eu não tinha saúde, né, para colocar,
Depois teve toda a dificuldade de burocracia de documental e tal, o espaço. E assim, graças a Deus a gente conseguiu em 19 de outubro do ano passado. E, pasme, né? Eu sou engenheiro, então assim, eu trabalho com números. Em um mês de atendimento, a gente já tinha 250 atendimentos. Uau. Agora, em menos de um ano, já temos 900 atendimentos. Uau. Evando de tudo. Pedofilia, agressão, violência contra a criança. Violência sexual. Violência sexual, emocional, psicológica, moral. Então, assim, o que a gente luta é algo terrível. Algo terrível, eu digo por quê? Porque, assim, para o ser humano comum, para o cidadão comum, nós que tivemos a nossa criação, né? Eu sei o que minha mãe e meu pai quanto se dedicaram, como foi a criação. Quando a gente vê violência, pedofilia, violência sexual infantil, é absurdo, é algo que você não consegue, né? A gente que tem alguns pilares morais valores, de criação, valores, a gente né? não entende isso. Éticos e morais, não consegue entender. E talvez nunca vamos entender. Não tem como. Eu fiquei meses, eu fico até hoje, né, tentando explicar o porquê Jairo e Monique. Mas eu nunca vou conseguir explicar. Não. E você ou qualquer outro, mas muitos ficam procurando, mas por que eles fizeram isso? Nunca nós vamos conseguir entender. Por quê? Porque nós não somos criminosos. Então, assim, não tem como a gente pensar como criminoso e tentar justificar o que esse tipo de gente está falando. Só que existe. E precisamos fazer alguma coisa. Sim. Então, nesse sentido, nós colocamos a associação em Rio Borel. Estamos aí fazendo um trabalho sério, né? Não temos os recursos do Estado, nem pretensão de ser o Estado, mas alguém precisava fazer alguma coisa. Só que a gente precisa de apoio, a gente precisa de pessoas que se levantem para nos apoiar, porque são muitas coisas. Esses números poderiam ser muito maiores de atendimento. E serão. Se a gente tivesse um espaço maior, mais recursos, mais profissionais. Então, todo tipo de apoio ele é essencial, né, para nos ajudar. Então eu faço aqui, abro espaço, se permitir, lógico, para pedir apoio para todos, né? Todos que puderem, qualquer tipo de apoio ele é essencial, desde a pessoa que nos apoia na limpeza, quanto a pessoa que apoia no atendimento, profissionais de direito, psicólogos, para que a gente consiga ajudar outras pessoas, reduzir esses números. Sim. Porque o nosso, posso falar assim, slogan, o nosso foco é apoio, qualquer tipo de apoio a crianças vítimas de violência, e que aquele pai, mãe, padrasto, madrasto, qualquer pessoa que leve, porque seria muito despretensioso da minha parte, quando eu coloquei, de achar o seguinte: não, a criança com 3, 4 que está sofrendo agressão dentro de casa vai pegar um ônibus e vai bater lá na minha porta e vai falar assim: tio, me ajuda aí que eu tô precisando. Não, elas vêm com pai, mãe, padrasto e madrasto, e nós precisamos ali laudar, verificar, mas com velocidade, né? Porque a violência, ela tem velocidade. É gradativa. É gradativa. E tudo eu trago muito pelo que eu vivi e vivo, né? Entre que o Henri faleceu e que ele foi morar com Jairo e Monique naquele apartamento, deu 1 mês e meio. Nossa Senhora. Foi tudo muito rápido. Monique eu separei de Monique no final de setembro. Meu filho falece em março, deu 6 meses. Então, tudo num curto intervalo de tempo, entendeu? Então, assim, não espere para amanhã, não espere para que vá tomar uma ação. Talvez se aquela criança que chegue na associação, que está falando que está sofrendo agressão, e a gente deixa voltar, ela pode não voltar nunca mais. E essa é a responsabilização, e isso que a gente tem trazendo, Evandro, e graças a Deus conseguimos trazer na Lei Henri Borel. Hoje a Lei Henri Borel, ela traz como sujeito de direito, coisa que não existia, o denunciante. Então, assim, eu fico aí levantando a bandeira, falando e falo para todo mundo: denuncie. Porque o que acontece? Hoje, outra coisa que a lei traz é a parte de omissão, que não existia, né? Hoje, se você ver uma criança sendo violentada, sofrendo agressão, que seja um tapa no shopping ou passando numa escola e nada fizer, você vai ser responsabilizado. Se essa criança vir a falecer, você vai ser responsabilizado criminalmente. Leniel, mas é 6 a 8 anos, é pouca coisa, mas não tinha nada. Pra quem tava zero, pô. Começamos alguma coisa nesse país, entendeu? Então hoje a omissão, ela é crime, né? Tudo isso muito voltado, eu falo para você aqui, aproveito o espaço, conseguimos prender Monique e Jairo, mas eu não consegui prender a babá e a avó.
A babá sabia das agressões. Meu Deus. Ela sabia, tá provado no processo. Só que o que acontece? Ela se escora e fala o seguinte, eu falei pra Monique, mas não falou pra mim. Ela tinha meu telefone. Eu pagava o salário da babá. Meu Deus. Tá, né? A avó sabia que o neto dela estava sendo agredido e mentiu pra mim, falando que não, aquilo não estava acontecendo. Ela sabia, tá provado que ela sabia. E aí, nesse sentido, mas a avó é mãe da Monique, ela pode mentir. Putz, hoje, com a lei Henri Borel, as duas poderiam estar sendo presas, porque elas foram omissas. É o que a gente estava falando, né? Lamentavelmente, a gente não consegue fazer com que a lei retroaja para que eles sejam punidos. Mas que outros casos, sim, eles sejam utilizados a lei que leva o nome desse anjo, que é o Henri Borel. Daniel, eu não tenho palavras para externar a minha gratidão de ter você aqui e de ter gasto o seu tempo, que eu sei que é caro, mas o intuito é muito maior, entendeu? Em situação de processo, a gente já está marcando já com o Dr. Cristiano e o Dr. Alex, que são advogados assistentes de acusação, nesse caso terrível, nós vamos tratar da parte processual, eu quero fazer isso e a gente já combinou. Com o Leniel, a gente queria tratar não da parte dolorosa, mas sim de falar que a gente, enquanto sociedade, a gente tem que se organizar, a gente tem que cobrar e a gente tem que fazer com que aconteça a modificação total da lei penal, lei de execuções penais e a situação que a gente tenha punibilidade e a gente não precise buscar na justiça a vingança, buscar justiça na justiça. Eu quero convidar todos para que entrem no site que está aqui do Instituto Henri Borel, conheçam essa associação, gravem um número de telefone, procure as redes sociais que vão estar aqui também, as redes sociais do Instituto Henri Borel, as redes sociais do Leniel Borel, que a gente vai engrossar um coro, a gente vai engrossar a voz para cima de deputado federal, para cima de senador, para cima do governador do estado do Rio de Janeiro, para cima do governador do estado das Minas Gerais, que são estados onde a gente está próximo, e a todos os outros governadores que a gente conseguir atingir com essa medida, para que todos tomem conhecimento dessa legislação nova e que mudemos toda a legislação penal brasileira, para que a gente tenha, sim, consciência de que quem comete um crime tem que pagar por ele, e tem que pagar caro, porque se pagar barato, o cara vai achar que está em liquidação e vai querer continuar cometendo crimes. A gente não pode concordar com uma pessoa que faz um crime desse. A gente não pode achar normal escutar no jornal lá da Rede Glóbulo, lá de televisão, que um cara teve 37 passagens e ele foi solto de novo. Que um traficante de droga, ele tinha 29 passagens e acabou saindo. Que o bandido lá que roubou um monte de dinheiro, que era traficante de droga, o ministro Supremo vai lá e devolve o helicóptero para ele, devolve o barco, a mansão e dinheiro, e o cara hoje está vivendo em comunidade muito melhor do que eu, né? Em matéria de grana, em matéria de barco, helicóptero. Gente, vamos mudar. Leniel, desculpa o desabafo, a vontade de falar um monte de palavrão. Agradeço mais uma vez. Muito obrigado. A gente está junto nessa briga, a gente está junto nessa batalha e a gente vai ter louros disso aí. Conte comigo no Instituto Borel e com todo mundo que a gente conseguir atingir com essa reportagem. Obrigado, tá bom? Querido. Não tem a agradecer. Eu que te agradeço. Que Deus te abençoe e te guarde. Tem em mim um amigo, tem em mim um pai. Amém. E todo mundo que é pai sabe disso. Amém. Com apoio técnico de Maurício Pinto, Carlinho, Tony Nunes, Larissa e Ju, a gente encerra esse Entendi Direito. Até a próxima.